Meus irmãos, boa noite a todos, boa noite, Leozélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Vamos mais uma vez no nosso medinho do Evangelho. Eu vou fazer uma leitura inicial que vai servir de prece também, porque na realidade é uma oração de Santo Agostinho, que é muito bonita, que chama Tarde Te Amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim, e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. No entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estava dentro, e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam sem ti, senão em ti. Estavas comigo, e não eu contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri ao meu grande amigo Alípio e lhe disse: os ignorantes nos arrebatam o céu, e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava chorando, desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer amanhã, amanhã. Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia: pega e lê, pega e lê. Bonito, né? Fazer um chamado, né? O convite existe sempre um convite, né? Então, nós estamos aqui, né, mais uma vez, para o estudo do Miudinho, do Centro Espírita Francisco de Assis. É o estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, baseado no estudo Miudinho de Uberaba, né? Esse episódio seria o episódio 189 do Luiz Elias. E nós estamos, né, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, justamente nesse momento em que Jesus está fazendo aquele comentário da parábola do semeador. E a gente tem vivido nesses períodos, por conta de pandemia, que no nosso caso agora já está mais, assim, mais tranquilo em termos, né? Porque a gente já vem vivenciando novos desafios, né? Que vem sendo apresentado. E justamente Jesus está falando o quê? Desses processos educacionais, né? Que vão sempre ter duas vias possíveis, ou através de processos dolorosos, ou processos mais brandos, através de uma música, de uma leitura, como nós fazemos aqui, né? Então, quando Jesus percebe que essa leitura, que a canção, que a oratória não é suficiente, né, para plantar essa semente de entendimento, para que a gente não fique parado, não fique estacionado, ou à deriva, né? Aí vem o sofrimento, que é para nós seria um socorro. A gente não vê assim, né? A gente acha que é ruim. Então, tudo é uma questão, que a Luísa fala que é uma questão de escuta, né? Alguns têm mais percepção, outros menos. E essa capacidade de percepção é mais madura ou mais imatura de acordo com as experiências que você teve do passado, às vezes até de outras encarnações. Então, cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua forma, né, de entender, de perceber. Nesse estudo que eu fiz, nessas pesquisas que eu fiz, por exemplo, Teresa d'Ávila,
que ela fala dos castelos, das moradas, né, do castelo, e ela começou com 17 anos, aos 22 ela já estava na 7ª morada. Então é um espírito que com certeza já era um espírito já maduro, né? Então nós todos, cada um tem o seu ritmo e a sua forma, né? Então, como a Luísa está lá no início da pandemia, ele diz que para alguns, né, a notícia do sofrimento alheio vai chegar através da TV. Cada um vai ter né, tem uns que está precisando de mais longe, tem outros que precisam de um parente, ou então até a si mesmo, passar pela experiência, né, para perder esse apego que a gente tem, para que desperte essa espiritualidade mais profunda. Então, é tão difícil a gente entender isso, né? Que através do sofrimento a gente pode despertar essas noções, né? De espiritualidade profunda em nós, o quanto que a gente ainda está distante, né? Porque na realidade você quer facilidade e quando alguma coisa vem, às vezes é para você parar, para ter essa percepção, né? E às vezes a gente se deixa levar, né? Pela ilusão mesmo de que Deus está sendo injusto com a gente, não deveria acontecer, né? É cada um no seu tempo mesmo. Cada um no seu, que ele fala para né, Publio Lentulus, né? É do seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E não foi agora, né, para Publio, né? Foi bem daqui a milênios. Foi a milênios. E nós também, quer dizer, todo dia são oportunidades, né? Agora, no princípio, a gente está no princípio do ano, né? A gente está gravando aqui agora na primeira semana do ano. Então, você recebe um monte de mensagens, né? Você tem 365 oportunidades. Quer dizer, a oportunidade existe, né? O convite de Jesus é permanente, né? Então, esse versículo de hoje é uma continuação, né? A menção que é feita anteriormente do livro de Isaías. Jesus vai comentar o trecho de Isaías que ele mesmo cita, né? Então, é Mateus 13, versículo 16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, a gente já vem nas últimas semanas estudando, né? Jesus falar, né? Daqueles que não veem, que não ouvem. Falamos daquele caminho de desenvolvimento do coração, no campo do estudo, do evangelho, né? Que segue 3 etapas, que é o conhecimento, pela leitura, pela palestra. O segundo, né, quando você começa a se sensibilizar, né, quando seu coração é tocado, né, nós falamos do leso, né, que é o coração. E o terceiro momento que é a compreensão, quando esse entendimento se exterioriza através de uma vivência, de uma prática mesmo do evangelho. Então, quem não ouve, né, e não vê, quem não ouve e não vê com os olhos do Espírito, não entendeu. Aí só vai conhecer. E se não entende, não é capaz de compreender, de exteriorizar. É porque, né, e aí, porque é assim, e assim não tem a felicidade. E a gente vive buscando essa felicidade, né? A gente não alcança essa felicidade porque ainda não entendemos e nem compreendemos. Né? O próximo versículo vai dizer isso, né? Quem ouve e vê com os olhos e ouvidos do Espírito é que é o bem-aventurado, ou seja, o feliz, né? Então a gente vai entender hoje, o que a gente vai fazer hoje é entender que felicidade é essa, né? Que uns alcançam e outros não. E por que a gente não alcança? Né? Então a palavra de hoje que nós vamos estudar é o bem-aventurados. E quem são eles? Né? Jesus está falando de mais uma bem-aventurança. Né? Ele já estudou as bem-aventuranças, mas ele fala, né, que todas elas recaem sobre a noção básica de felicidade, quer dizer, bem-aventurados, né, felizes, né, que em grego significa Macários, e Macários acaba representando a palavra felicidade, né? Que na Grécia Antiga essa palavra Macários só era utilizada para se referir aos deuses do Olimpo, a princípio. Então os deuses do Olimpo usavam esse termo para se referir só aos deuses, Apolo, Afrodite, né? Zeus, Poseidon, os deuses que viviam lá no alto dos montes tinham essa felicidade. E onde ninguém ia, né? Só eles.
Lá Era viviam uma os macários, felicidade né? divina, né? Não É humana, uma né? felicidade só Bem divina, distanciada. bem distanciada. E à medida que a Grécia Antiga foi se separando um pouco dessa questão tão mitológica, se aproximou mais de um termo de filosofia, né? Esse termo começou também a ser usado para quem? Para as pessoas, né? Para as pessoas ricas, para aquelas abastadas, os grandes proprietários de escravos, aqueles que tinham muitas terras. Então, quem que eram os macários? Os que podiam se vestir bem, que podiam comer bem, que morassem bem, que tinham remédio, que tinham escravos, né? Então, esses passaram a ser também os macários. Então, primeiro era só para os deuses e em seguida para as pessoas mais bem-nascidas, né? Mas aí os gregos começaram a perceber, né, que a felicidade, mesmo daqueles bem-nascidos, não era completa, né? Porque quando tinha uma guerra, o que acontecia? Se a cidade ficasse sitiada, né, o fluxo de mercadoria eles impediam, né? E aí as pessoas ficavam sem ter o que comer, sem dinheiro. Tinha o dinheiro, mas não tinha como comprar, porque a cidade ficava sitiada pelo inimigo, né? Que não permitia que nem entrasse nada. Então, era uma felicidade que dependia do outro, né? Que o outro se o outro não quisesse, você não seria feliz. Aí essa palavra vai ganhar um terceiro significado, um outro entendimento. Por causa da ilha grega de Chipre, né? Que tinha uma característica, ela era autossuficiente, ela produzia tudo que ela consumia, né? Então, a ilha de Chipre era essa única região que era economicamente autossuficiente. Não precisava comprar trigo, nem vinho, nem azeite. Tinha minério, carneiro, lã, madeira. Ela só exportava, nunca importava nada. Ou seja, a balança comercial de Chipre era uma maravilha, né? Porque era a ilha da felicidade, né? Porque não dependia do querer ou não querer dos outros. Então, Chipre era sempre bem-aventurada, apesar das outras cidades em volta, né? Então, E é por isso que os copistas usavam essa expressão, né, Macários, para a felicidade, porque eles começaram a entender que a felicidade, né, de Jesus era o quê? Essa autossuficiência. Né? Bonito isso, né? É uma felicidade que não depende do outro. E é um grande fator de erro nosso, né? Porque a gente coloca o peso da nossa felicidade no outro, né? Porque é uma felicidade que você não pode ser feliz, sua felicidade não pode depender do outro, né? Você tem que ser feliz apesar de, que ele fala, né? Não precisa de... Aí ele fala assim, não, você não precisa... Aí você fica... A saúde, tudo, se você começar a pensar que tudo depende do outro, né? Você só vai ser feliz se o outro quiser, né? E do outro, das situações, né? Se tem sol, se tem chuva, se tem epidemia ou pandemia ou não, né? Se o dólar está alto, está baixo, se tem vacina ou não. Então, a gente condiciona muito a felicidade E aí ao você vai outro e às liga a situações, né? televisão, tem essas notícias, aí você fica pensando, ai meu Deus, esse mundo está no fim. Quer dizer, essa felicidade que Jesus fala é uma felicidade inalterável, né? Que nada macula ela, é uma felicidade que ele fala, né? Que como se fosse uma armadura, uma coisa blindada, né? E aí Jesus está falando isso, que a turma que tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? É a turma que é capaz de entender o evangelho, né? Diferente do que os outros costumam chamar de felicidade. É feliz de fato. O resto pensa que é feliz, né? E a gente vê muito isso, né? Quantas pessoas pensam que são felizes através do quê? Daquela matéria. E por que não são? Porque se faltar alguma coisa, aí Se já em vem determinado infelicidade, né? momento, né, vier a escassez, já não é feliz, já está dependendo de uma situação. Ele dá o exemplo até do livro Paulo Estevão, né, do Paulo e Barnabé, que eles estavam em viagem, né, e eles estavam falando de tesouro, né, quando eles se abrigaram numa caverna e foram roubados, né, e que aí o Barnabé ficou
bem preocupado, né? Como que eles iam fazer, né? E a resposta de Paulo foi muito interessante, né? Aí ele fala que no caminho vai surgir uma fruta, um peixe, mas que na realidade eles estavam com o principal, né? Que seria o evangelho, né? Então, se tem o evangelho, né? Não vai faltar nada. Porque é o evangelho que faz a gente ter essa percepção da felicidade de maneira inalterada, né? Ele pergunta, né, como é que esses olhos de ver e os ouvidos de ouvir constroem essa felicidade blindada, né? Ele vai lá no Salmo, né? 119, né? Versículo 37. 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste, né? Então, quer dizer, a primeira coisa que os olhos têm que fazer para que o dono seja feliz é desviar o olhar das coisas inúteis, que é o que a gente mais faz, né? Não desvia, né? Ou seja, escolher o que é útil e o que é inútil. E aí ele vai falar, né? Você escolher, você entra no Facebook, aí eu lembrei das receitas, né? Que dizem para a gente para fazer umas receitinhas, né? Graças a Deus Com ele não falou certeza. dessa receita, ele só falou de outras coisas. Receita ele não falou, não. Ai, ai. Falou do É, político corrupto, do assassinato de uma criança, né? uma Da corrente da corrente da fortuna. fortuna. Essa aí é terrível. Eu ri isso, porque agora, um pouquinho antes, eu recebi uma mensagem do WhatsApp, aí justamente falando do Pix, Ah, sabe? O Pix milionário, que aí você nossa, envia um Pix de 50 e recebe 150. Aí eu falei, meu Deus do céu, é muita loucura, né? todo dia até eu vi uma piadinha na internet que o cara fala assim, mas se posso te dar um conselho, mas no momento o conselho é tanto Pix, ó, só Pix. Agora o Pix está na moda, né? Tudo é Pix. É. É uma coisa assim que tomou uma proporção, né? O Pix em si tem uma simbologia, né? Que é, Pix é dinheiro, né? Mesmo, não tem jeito, né? E a gente, ao invés da gente deixar essas coisas de lado, que são inúteis, né? E procurar, porque a internet tem muita coisa boa, né? Hoje eu vejo assim o alcance do Google, tudo que a gente precisa em termos de conceito, né? Igual a O doutrina nosso estudo espírita, mesmo, como a as gente faz referências pesquisa, né? cruzadas, né? Aí você pesquisa um livro, vai em outro, por exemplo, uma palavra que você está lendo ali dentro de uma mensagem, em questão de segundos, você pega o celular e pergunta para ele o significado, aí você já tem uma abrangência maior em termos de significado. Só que ao invés da gente se agarrar daquilo que é útil, é bom, a gente perde tempo com inutilidade. E o próprio sistema é programado para isso, né? Porque às vezes você entra para ter uma questão de, assim, de seriedade mesmo, que você está estudando. Aí, de repente, até no movimento do dedo, né, você esbarra, por exemplo, em alguma coisa, alguma propaganda que está ali, por exemplo, Para comprar o alguma sutiã, coisa. que está bombando, né? Outro dia aconteceu comigo a respeito de sutiã. Aí, de repente, começou só a surgir sugestões de compra de sutiã, e eu estava pesquisando uma coisa totalmente diferente, né? Então, quanto que a gente tem que ter cuidado com isso, né? De fazer essa seleção, né? Para realmente, né? Quando você vê um poema bonito, né? Um trabalho voluntário que se faz, porque isso são coisas que vão fazer o quê? Vai construindo para a gente o saudável, a sintonia com o belo e com o bom, né? E a mente da gente vai ficando mais tranquila. Se a gente se deixa levar por essas coisas inúteis, a gente vai ficando intranquilo, porque a gente vai botando esse peso nas questões do mundo, que não vão trazer felicidade para a gente. Eu achei interessante ele dar o exemplo do Jó, porque também, não só na hora que você está, mas na própria convivência diária, quem que você vai ouvir, né? Porque ele fala, dá o exemplo do Jó, que ele tinha alguns amigos que só jogavam ele para baixo. Mas ele tinha um amigo, que era o Eliú, né? Que, que ajudava ele, né? Que jogava ele para cima. A passagem de Jó é isso mesmo, né? Esse amigo que defende ele, que fala com ele, que não, que ele está, né? Aí, ó, está no livro de Jó, 34, de 2 e 3. Ouvi vós, sábios, as minhas Nossa, razões, e vós, entendidos, inclinou os ouvidos para mim.
porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida, né? Então, da mesma forma, aí é que está, né? Ouvidos de ouvir e olhos de ver, é uma questão de escolha nossa. O que você vai ouvir? Você vai ouvir as coisas do mundo? Você vai ouvir as coisas negativas? E ver as coisas negativas? Ou você vai procurar selecionar, né? Eu acho assim, por exemplo, em questões de amizade, tem pessoas que não te acrescentam. Então, como é que você vai se afastar delas? Você pode dar um tempo para elas, até mesmo para você poder, de alguma forma, influenciá-las para que elas sejam melhores, né? Para que você tenha mais, você dá atenção a ela, deixar que ela te influencie a ponto de você ficar também na mesma posição, na faixa vibratória dela. Esse que é o grande problema. Então, aqui o livro de Jó está falando isso. Ele tinha alguns amigos que o prejudicavam e tinha esse amigo que era um amigo mais fiel que fazia ele se sentir melhor, né? E ele dá o exemplo, né, da folha de boldo, né, do caju, o que é melhor, né? Mas aí você tem que saber, né? Ele vai falar dos sábios, né? Uma explicação aqui dos sábios do Talmud que ensinam, né? A questão do ouvir. Aí ele fala, o Zen, né? O Zen é ouvido, Malim é discernir, separar, e Tirvan são palavras, ou seja, o ouvido que vai discernir as palavras que você vai escolher, né? Então, as iniciais dessas três palavras vão formar um acróstico, que a primeira letra de Ozen, ele fala que é o Aleph. A segunda é o Malim, que é o Mem. E Tirvan é a letra Tet. Então, tem Aleph, Mem e Tet, que formam uma outra palavra, que é Emet. E aí é verdade, né? Então, são esses segredos, né, da Bíblia que está escondido ali, né? Em três palavras, na inicial de três palavras, né? Ou seja, Ozen, Marlim, Tirvran significa aqui, o ouvido discerne as palavras, né? E essas primeiras letras vão formar a palavra verdade. E como que a gente encontra a verdade? Aprendendo a discernir. Se você não discernir, né? Aí ele vai falar que Moisés é o nome associado à primeira revelação, que é a justiça. O segundo, né? Jesus, associado à revelação, que é o amor. E Kardec é o nome associado à terceira revelação, que é a verdade. Que não é nada mais qual foi o trabalho de Kardec, né? Discernir as palavras, porque ele recebia 4.000 mensagens e tinha que escolher 10. Então, ele fez uma separação, né? Ele fez uma, né? Como ele explica lá, né? Escolher o feijão. Tirar o bom, né? Deixar o bom, né? Eu fiquei analisando isso. Você já imaginou ter que você receber 4.000 e ter que ler isso tudo e selecionar realmente aquilo que é bom, né? Nossa, mãe, que grandiosidade desse espírito, né? Se fosse a gente mandasse ler 3, aí eu já ia ficar cansada, com sono, aí já ia chegar na terceira, porque a gente é dispersivo, é a mente inquieta, né? Então, a gente se dispersa com muita facilidade. Agora, ele imagina a quantidade, o volume de mensagens que ele recebia e ter essa capacidade de discernir, né? De ver a seriedade em cada um. Porque se a gente observar em termos, né, da codificação, quando a gente tem lá naquela categoria dos espíritos, né, os pseudo-sábios, eles não usam um palavreado vulgar, a falsidade, digamos assim, né, está embutida ali, de uma maneira que é capaz de confundir aquele que está desprevenido. Porque eles são soberbos, então, quanto né? que ele foi? Eles têm aquela soberba de achar que sabe mais, que está ensinando, né? Do que está em cima, né? Num lugar superior. Então, o Macários é isso, né? Quando você sozinho, sem precisar que ninguém te aponte, aprende a distinguir o que é bom para o espírito e o que é doente. E aí é uma autonomia espiritual, né? Quando você adquire essa maturidade espiritual, essa capacidade de discernir, né? Capacidade de encontrar a verdade que liberta, aí essa felicidade que não depende do outro. É interessante isso. Já está lá em João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, né? Libertará.
E aí ele vai no livro Ceifa de Luz, capítulo 65, Evolução e Felicidade. Aqui, ó, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É uma explicação, né, dessa parte da carta de Paulo, né, aos Coríntios 13, 8. Não esperava-se, talvez, que expressões espetaculares marcassem na Terra os processos de vivência humana. E muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiográficos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos, onde os computadores que nos traduzam em número a especificação às doenças suscitadas pelo ódio, como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses num deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende a evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Muito bonita a leitura, né? A verdade, quando ele fala, né, que a verdade é imutável em si mesma, né? Então, quer dizer, e o quanto que a gente tem que estar atenta, né, para essa coisa, né, do progresso sem amor, né? É o conforto sem equilíbrio, o conforto sem a consciência tranquila, sem a paz de espírito. E a gente, né, acha que conforto, né, você está com uma cama macia, um travesseiro de cetim. Mas isso aí pode estar junto, né, com uma baita insônia pelo remorso, né? Você pode ter esse conforto todo do mundo, né? Mas a consciência está lá, torturada de remorso. Atravessando o deserto, que é a vida, né, sem água para beber. Então, isso aí são, só explicar rapidamente, são as obras de São João da Cruz, né? Todas essas obras dele, tanto essa Subida ao Monte Carmelo, principalmente a Noite Escura, são 4 obras dele, para o espiritual, mas essas 2 primeiras, que é a Subida ao Monte Carmelo e a Noite Escura, é baseado no poema Noite Escura, que ele fez. Ele era um sacerdote místico da Igreja Católica, que era um frade carmelita, espanhol. Ele viveu em 1542, ele foi contemporâneo da Teresa d'Ávila. Inclusive, acho que é ela que convida ele para criar a ordem dos carmelitas descalços masculino, entendeu? Então, eles mais ou menos estiveram na mesma época. E trocou, né? Então, o poema dele, basicamente, é como se a alma estivesse narrando, como se é narrado pela alma, que em plena noite escura, ela, como se ela estivesse dizendo que ela saiu de casa, ou seja, ela se desapega das coisas materiais e vai encontrar o seu amado, que é Deus.
Então, são oito estrofes. Eu botei só as primeiras quatro, que é para a gente ter uma ideia, né, do que está falando, né? Então, ele diz assim, ó, em uma noite escura, de amor, em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura. Saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Quer dizer, a alma saiu, mas é na noite, né? Na escuridão, segura pela secreta escada, disfarçada. Ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. E aí a de baixo é a última estrofe, que já é o final, né? Esquecida, quedei-me o rosto reclinado sobre o amado, que é Deus. E tudo cessou. Deixei-me, largando o meu cuidado por entre as açucenas olvidadas. Ou seja, no final, o espírito fica, a alma está liberta, porque ela encontrou a verdade. Entendeu? E aí, eles fazem uma comparação do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila e esse livro Noite Escura, né? Segundo São João, toda a nossa vida de fé é uma noite, por isso que chama de noite escura, porque nós precisamos seguir aquele que não vemos, nem sentimos e nem entendemos. Então, aí tem a noite ativa e tem a noite passiva, que eles chamam. O que é ativa? Ativa é quando você quer fazer alguma coisa, que você descobre e você precisa fazer uma coisa. E a passiva é quando Deus age, quando é pela sua vontade. Então tem essa sequência da noite ativa, primeiro dos sentidos, depois vem a noite passiva do sentido, depois vem a noite passiva do espírito, a noite ativa do espírito, a noite passiva do espírito. Então, por exemplo, a ativa dos sentidos, ele tem essa entre a quarta, e aí ele faz essa comparação com a quarta e a quarta e a sexta morada são de Santa Teresa d'Ávila, como se fosse uma dobradiça. É quando você está passando do sentido para o espírito, são fases transitórias, né? É quando você nunca se guia pelas emoções, e aí ele vai falando, você tem que ir fazendo o quê? Diminuindo os seus apetites. É a purificação ativa dos sentidos, é aprender a não viver como os bichos, não só pelo instinto. E aí, justamente o que ele fala, é não fazer aquilo que você gosta. Ou então, purificar o que é seu inútil. gosto. Aqui é o tal do inútil, né? Então, por isso que nós temos hoje, que eles chamam de uma geração frágil, porque ela só segue os seus gostos. Aí o cara fala assim, por que você saiu do emprego? Porque eu não gostei. Eu não gosto, eu não faço. Então, não é assim que funciona, né? Se você começar a se guiar, aí, por exemplo, você vai fazer um regime, e aí você fala assim, você vai comer só o que você não gosta? Aí o que acontece? O primeiro brigadeiro que aparece, você come, porque você não está, né, pensando nisso, né? Então, o espírito, o que é o espírito? O espírito é a vontade, a inteligência e a memória. Ele vai explicar. Aí, só para você ter uma ideia, por exemplo, ele faz esse mapa no primeiro livro, que é A Subida do Monte Castelo, ele faz um croquis. Esse da esquerda aí é o desenho que ele fez no livro, que é um desenho dele mesmo. É um esquema grafológico do que seria essa subida do Monte Carmelo. Então, ele faz esse poema e depois ele explica esse poema para esse grafo e nos livros. Então, no caminho do meio é o caminho que não tem nada. Então, está escrito assim, nada, 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 nada. Né? O caminho da esquerda é o caminho imperfeito que vai chegar ao monte, né? Só que ele é morado. E esse, o da direita, é o do espírito errado, que não vai chegar no monte. Né? Depois tem um detalhe aqui, ó. Por exemplo, aqui do lado, aqui no meio é o nada, do lado esquerdo é o caminho do céu, e é os bens do céu, né? Quando você escolhe pelos bens do céu, e o da direita é os bens da terra. E embaixo de tudo, ele vai colocar na parte de baixo, que seria assim, vamos dizer assim, pé do monte, não só pé do monte, ele coloca o que é isso, que é a base doutrinal dele, né? Primeiro, qual que é o modo para você ver tudo? Para ter o que eu não possuo, que é Deus, eu tenho que ir por onde eu não possua nada. Olha só, é o esvaziamento, é o desapego daquelas coisas. O segundo, o quadradinho aí, ele vai falar do modo de ter o todo. Como você faz para ter o todo? É a ideia de não possuir. Você pode ter um cão,
não é que você não pode ter, você pode ter. É diferente de possuir. Você achar que você é proprietário da sua saúde, inclusive, do seu marido, do seu filho, né? É não ter essa dependência. Você pode ser, no máximo, um bom administrador. Isso realmente você tem que ser. Aí o terceiro é o modo de não, qual o modo de não impedir a sua chegada ao todo? Quando você começa a reparar em algo, né? E você deixa de se lançar no todo. Reparar só aquilo que... Então, você tem que reparar o quê? Só aquilo daqui é da sua responsabilidade. O que os outros fazem não interessa. Então, você pode ter tudo na vida, mas sem querer deter a posse, né? E você só pode subir um monte se você não levar nenhum peso. Se você começar a carregar peso, né? E no quarto quadradinho é o indício de que se tem o todo. Quando você encontra o espírito sossego, descanso, porque ele já não cobiça mais nada. Nada o impele para cima ou o oprime para baixo. Achei interessante isso, porque ele se acha no centro da sua humildade. Então, o sentimento de posse tira a quietude, né? Pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, pode ser seu filho, pode ser até a sua saúde, né? Esse apego à saúde, somente nessa época da pandemia, né? Cria um desespero perante a doença. Então, a gente tem que cuidar da saúde, mas a gente não tem a posse dela. E aí, no finalzinho, ó, aí ele vai mostrar no final da montanha. Quando nada quis, tudo tive. Esse é o caminho do nada. Fiz tantos nadas que possuí tudo. Então, nós podemos não ter o mesmo ritmo, né? Como Santa Teresinha, que dos 17 aos 22 anos chegou lá no topo, né? Na 7ª morada do castelo. O que mora lá no monte? A glória de Deus. Aí tem as virtudes, né? Teologais, que é a fé, a esperança, a caridade. As virtudes morais, que é a justiça, a fortaleza, a prudência, a temperança. E os dons do Espírito Superior, quais são? A sabedoria, a inteligência, a fortaleza, a ciência, o conselho, a piedade, o temor a Deus. E quais são os frutos do Espírito? A caridade, a paz, a fé, a paciência, mas acima de tudo, a eterna convivência, o divino silêncio e a divina sabedoria que está lá em cima. Acima de tudo, lá em cima está: eu vos introduzo na terra do Carmelo e comece do seu fruto e o melhor dela, né? Então, acho que acabou, que é o último. Então, quer dizer, tudo isso é só para a gente ter uma ideia, né, de como que a gente tem que se desfazer de tudo e ir por onde você não quer andar, né, para poder chegar aonde interessa. É a negação, né? É você negar tudo. Tudo que você negar, tudo que você está fazendo hoje, você tem que fazer diferente. Eu achei bem interessante. Esse livro é muito legal. A gente vai fazer o estudo dele, quer ver que você vou dar conta, né? É bem profundo, né? É uma coisa assim, muito... E aí é interessante como tem uns que simplesmente... E aí ele fala também, nesse estudo que eu acompanhei, que eu estou na internet, que ele tem um rapaz que faz, ele fala, mas não adianta você se obrigar. Você falar, então agora eu vou fazer isso tudo. Não tem, porque é dentro do seu tempo, dentro daquilo que você é capaz. E do que o outro é capaz também, aquela questão do julgamento. Quando a gente força essas questões, é aquilo que a gente já estudou tanto, né? A questão da hipocrisia. Aí vira hipocrisia. Se está só por fora, não adianta nada. Eu gostei quando ele fala do amor, que é diferente do afeto, né? Até da questão da maternidade, né? Da mãe, né? Com o filho. Então, na realidade, a gente tem afeto, não é amor. Porque o amor é totalmente diferente dessa ideia de posse que a gente tem, né? Em relação até a esse grupo familiar. Tudo que você acha que você possui, você pode ter. Possuir, não. Então, você pode ter um carro, você pode... Nada impede. Ninguém está falando que você não pode ter um carro, um bom carro, você não pode ter... Mas se você ficar, assim, apegado àquilo, que se aquilo... Ai, meu Deus, se aquilo, né? Faltar, se deixar de existir, vai ser infelicidade. Vai ser. Aí ele vai lá para o livro Dinheiro, né? Capítulo 9, Estudando a Felicidade.
Está com ele aí? Quer ver? Observa o que desejas e o que fazes, a fim de que juízes com segurança sobre a felicidade que procuras. Quer dizer, qual a felicidade que eu estou procurando? O que é a felicidade para mim e em que eu procuro nessa felicidade? Certifiquemos de que a alegria possui igualmente diversos níveis e de que nos compete, acima de tudo, cultivar a devoção aos valores amplos e substanciais que possam sobreviver conosco na vida maior. No mundo, a felicidade varia com a posição das criaturas, e se buscamos o Cristo por nosso mestre, é indispensável saibamos conquistar o nosso estímulo de viver no clima do sumo bem. Há pessoas que se contentam com exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais amplos cultuam nas linhas inferiores da natureza. Quer dizer, como os animais, né? Se a gente só pensa nisso, né? Comer, beber, dormir, procriar, a gente ainda está lá como os reinos, É o linhas instinto, né? inferiores da natureza. Quer dizer, a gente ainda está na fase do instinto. Quando ele fala que a felicidade também varia do mundo, né? No mundo, ele deu, na época de Cabral, né? O que era a felicidade? É nunca ter uma dor de dente. Para nós hoje, o que seria felicidade, né? Poder andar na rua livremente, sem máscara, sem essa questão da pandemia, né? Então, a felicidade ela é algo que muda, é imutável, né? Muda com o tempo, de acordo com o processo evolutivo. Agora, a verdade não, a verdade está aí, inalterada, né? Vemos espíritos atilados no cálculo que apenas se comprazem amontoando ouro ou utilidades, com desvantagem para os semelhantes, estabelecendo deste modo para si mesmo a felicidade dos loucos. Então, isso tudo que a gente vê no mundo hoje de acúmulo, né? Olha, o espírito ainda está naquela faixa, mas o que ele está buscando para ele? Felicidade dos outros. Isso aí marcou tanto, né? É uma coisa tão pesada. Anotamos companheiros da humanidade que somente se rejubilam com a exibição de títulos suntuários na ordem social e econômica, cristalizando-se na vaidade e no orgulho que lhes fascinam a espetacular descida para a morte, forjando dessa maneira, em prejuízo deles próprios, a felicidade dos tolos. Será que a nossa felicidade é essa, dos tolos? Identificamos, irmãos, que apenas se honram na crueldade, sorrindo com o alheio infortúnio e alardeando compaixão que não sentem, construindo para si mesmos a felicidade dos que instalam no purgatório da própria consciência. Nossa, purgatório na consciência, da própria consciência. A felicidade cristã, no entanto, é diferente. Nasce da alegria que venhamos a semear para os outros. Desenvolve-se no bem infatigável, frondeja no espírito de serviço, floresce na esperança e frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. Não te demores no prazer que hoje te suscita gargalhadas para cerrar-se amanhã em amargosa penitência. Procuremos a felicidade de Jesus, que ainda não está completamente nesse mundo, para que esse mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desdenhe a tua cruz, porque somente através do desempenho de nossas obrigações na prática do bem é que encontraremos a nossa verdadeira vitória. Onde ele fala, né, que a felicidade do cristão é aquela que se ergue em cima da felicidade do outro. Do outro. Do a gente ainda não aprendeu que, na realidade, a nossa felicidade é quando a gente faz os outros felizes. Né? Aquela musiquinha, né? Cante se quero ser feliz, ore, tudo mudará, ame e então compreenderás a alegria de servir. Né? E a gente percebe, né? Às vezes quando você consegue, às vezes uma pessoa que tem dificuldade, que não faz nada, ou que você vê que não tem esse olhar. O dia que ela faz alguma coisa, você percebe no semblante dela, né? O quanto aquilo fez bem para ela. É muito claro isso, né, gente?
Ah, quando a pessoa... Qualquer coisa, às vezes uma pessoa que já não está tão habituada a fazer, mas às vezes nem sempre ela desperta para isso, né? É porque as pessoas ainda são muito vinculadas, né, ao tempo. Eu acho que o maior problema é tempo. Você nunca tem tempo. Ah, não, não tenho tempo. Mas você tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para as coisas mais importantes, né? Então, não sei, muito difícil. Questionar mesmo, né? A gente aprender o que eu estou buscando, o que eu quero para mim. Mas se a gente ainda não tem essa consciência da imortalidade, né, que a gente é um espírito eterno, que a gente se entende ainda como corpo, tudo isso fica muito difícil. O que a gente vai buscando é o prazer corporal mesmo, sabe? E é interessante que quanto mais você se espiritualiza, mais você se desprende dessas questões materiais, né, e vai pensando de uma forma menos materialista, é o que ele fala, né, que as pessoas já não conseguem mais te maltratar. A sua serenidade vai ficando, que não importa, é o que ele fala, né, não depende do outro, a sua felicidade não depende do outro, ela depende unicamente da sua tranquilidade interior. E é interessante que as pessoas olham muito nessa questão da espiritualidade do alto, né? Ah, eu vou subir, vou me elevar, né? Vamos elevar nossos pensamentos, né? A gente tem essa ideia de que a espiritualidade é algo para cima, né? E não é. A escada, né? Que eles chamam, que até que ele fala no texto, é uma escada escondida, é uma escada para baixo, não é para cima. Você tem que descer, né? Não é subir. E aí o que ele fala, né? Quando que você vai estar em paz? Quando você estiver no meio, mergulhado na sua humildade, em que nada vai te puxar nem para cima e nem te oprimir para baixo. É a estabilidade do interior mesmo, de você estar tão centrado em você mesmo, com Deus ali, encontrar Deus dentro de si mesma, né? Que você vai ter essa estabilidade, essa serenidade para não, para que o exterior, que aquilo que vem de fora não te traga essa perturbação, esse desequilíbrio. Aí ele vai no Livro dos Espíritos, né, 920. O homem pode não ter, usufruir de completa felicidade? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, apesar da gente já ainda entender, né, que essa felicidade de Jesus ainda é uma coisa distante, mas a gente pode se aproximando dela, fazendo a parte que nos compete na obra da criação. E hoje, qual é a grande questão? É a gente se desapegar do que é inútil, né? É criar a situação assim, de desapego mesmo, né? De estar pronto para não ter essa noção de propriedade em tudo, em relação às pessoas, às situações, às coisas. Quando eu faço a minha prece, aí tem hora que eu fico me perguntando, quando a gente fala assim, meu filho, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque não é meu, né? Estou mãe no momento, né? Mas e quem é esse espírito que está aqui caminhando comigo hoje? De quais vinculações nós já viemos, né? Então são irmãos em Cristo, que a gente está todos no mesmo barco. Eles têm as mesmas necessidades que eu tenho a nível evolutivo, e a gente tema em ficar com essa coisa, é meu filho, é tudo meu, né? Esse sentimento de posse ainda é muito forte na gente. É minha casa, meu carro, meu filho, o tempo todo a gente está usando o meu, e na realidade nada disso nos pertence. Essa condição de usufrutuário é uma coisa que ainda a gente Muita dificuldade, teima em né? não entender, né? A gente entende, né? Aquela história, entende, mas ainda não consegue sentir, e aí, porque Não não exterioriza.
não consegue sentir, também não consegue compreender, e aí não tem como exteriorizar. É bem um estudo mesmo, né? Mas a gente tem que ir remoendo, né? Tem que, não pode desistir, né? Na 922, ele fala assim, ó, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça dos outros. Entretanto, há uma medida da felicidade comum a todos os homens? Essa resposta dos Espíritos é maravilhosa. Com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé no futuro. E é de muita abrangência, né? Porque é a pergunta que a gente tem que fazer: o que é necessário? É onde o João da Cruz fala da noite, porque a noite, o que é a noite? É a fé de você seguir algo que você não vê, que você tem dificuldade, mas que você vai, né, tentar compreender, né? Ele fala, se você for pensar numa perspectiva horizontal, né, qualquer um vai dizer que felicidade é cotidiano. Mas se vai pensar no terreno, né? Se você vai sair do terreno infantil, mesquinho, de quem se contenta com pouco, né? Que é ter dinheiro, aí é uma pessoa de visão estreita, né? A felicidade abundante é a felicidade da consciência tranquila e da fé no futuro. Fé no futuro é saber o que eu semeio hoje e vou colher amanhã. E quem são os felizes? Quem são os bem-aventurados ou os macários, né? Aqueles que têm olhos de ouvir e olhos de ver, né? E os ouvidos de ouvir, ouvidos que escutam. Mas escuta, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso, né? O que a gente está escutando? Nós estamos escutando as coisas do espírito ou aqueles que estão, ou o mundo, né? A sociedade em geral que só, né? Aí ele fala que é a voz de Deus dizendo, ser feliz, né? E o rosto de Jesus, né? Dizendo, né? Porque o feliz também porque te deu feliz. Ele lembra, né? Que quando Paulo desencarna, né? Jesus vem, né? De um lado Estevão, do outro Abigail, e aí ele fala, vem Paulo, ser feliz. No meu reino, o verdugo, a vítima, o mártir vivem como irmãos e não estão em campos opostos, né? Então a gente tem que tentar ser feliz o quanto possível, mas essa felicidade só vai vir à medida que a gente for tendo essa consciência, né, que nós somos administradores, não somos possuidores de nada, né? Dá tempo de ver alguma coisa? Eu tenho várias leituras aqui, mas como eu fiz aquele negócio, atrapalha um pouco, né? Não sei, você vai cortar aquilo aí, eu acho que ainda dá mais um tempinho. É verdade. No livro Justiça Divina, que ele não chegou a falar, aí tem uma leitura, bem-aventurados, né? Olha, vieram ao mundo em todos os tempos, seguem-nos ainda hoje e virão sempre. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós, quais camas solares que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo-nos os vermes anônimos. Nossa, gente, você imaginar que, né, que o espírito, olha, né, que já adquiriu essa bem-aventurança, ele vai lá, olha, penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo-nos os vermes anônimos. É lindo demais. Chegaram assim até nós, desculpando-nos as faltas e suprindo-nos as fraquezas, a entregarmos na ciência difícil de corrigir-nos por nós mesmos, sem reclamarem o título de mestres. Olha que coisa linda, muito bonito. Volvem de sublimes regiões, semelhando lá astros que se apagam na sombra de pesada renúncia para nos conduzirem o passo
e envergando a roupagem inferior em que nos achamos, são pais e mães, amigos e servidores, cuja grandeza, muitas vezes, percebemos somente depois que se distanciam. Isso aqui vai muito de encontro àquele que a gente já estudou, né? Aquelas pessoas que são evangelhos vivos, né? Que passam na vida com a gente e às vezes a gente nem percebe que eles estão ali para nos impulsionar, né, ao progresso. Ajudam-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornarmos-nos irresponsáveis. Alentam-nos a energia sem demitir-nos da obrigação. Sobretudo, jamais nos criticam as deficiências, apesar de nos conhecerem as forças ainda frágeis. E ainda mesmo quando nos reboquemos no vício, levantam-nos caridosos, sem fustigar-nos com a tição da censura. São eles a palavra serena nos torvelinhos do desespero, o refúgio no abandono, o consolo quando a provação nos obriga a marchar sobre a chuva de lágrimas e a certeza do bem quando o mal parece minar a vida. Se choras, reflete neles. Quando te afliges, não te ouvides o apoio. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhe inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se elevaram à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre os espinhos. Então, essa questão, né, é uma coisa que o Luiz falou quando ele falou da mãe, né, que às vezes a gente tem a ideia assim, você tem filho, você tem que fazer as coisas por ele, né? E essa leitura é bem clara, assim, que os bem-aventurados, eles vão sempre nos ajudar. Estão ali o tempo todo, mas nunca fazer por nós, porque essa conquista é individual, é única de cada um. E a gente também tem que estar entrando na sintonia deles, né? Eles não vão ficar lá só à nossa disposição. Se eles não querem, se a gente não quer, né? Eles aguardam o nosso tempo. Tem uma leitura pequenininha aqui da Revista Espírita, janeiro de 1864. Questões e problemas. Os progressos nas primeiras encarnações. Não somos perfeitos. Eis o que é positivo. Sabemos que nossas imperfeições são o único obstáculo à nossa felicidade futura. Portanto, estudemo-nos a fim de nos aperfeiçoarmos. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sensatamente o bem e o mal. E é também deste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, já que não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Então, é a nossa responsabilidade no sentido de que, nós somos imperfeitos? Somos, mas também já sabemos bastante coisa, então não dá para agir mais como criança, né? Como não somos bebês mais. Então, não dá para dizer, não, tá. Você pode dizer assim, eu deixei para depois, mas dizer que você não sabia, acho que já não dá para dizer mais, né? Eu acho que está mais difícil, né? Terminamos? Terminamos. Deixa eu só ver se eu acho a frase aqui que ele fala, é aquela que eu comentei com você hoje, né? É nesse livro, Falando a Terra, aí tem a Joana de Gusmão, o título da leitura é Insensatez. Ela fala justamente isso, ela chega no mundo espiritual, aí vê todas as barbaridades que fez, né? Se distanciou, e aí ela pede a nova oportunidade para que as coisas aconteçam de maneira diferente, e ela vai, é legal o Senhor, né? As horas, olha, eu vou ler só um pedacinho que ela fala das horas. As horas, ó Senhor, as horas seriam um patrimônio bendito para o meu novo modo de ser. Atravessá-las, semeando a felicidade entre todos, transubstanciando-me em esclarecimento para os ignorantes, em pão eterno e água viva para os famintos e para os sedentos da estrada.
abominaria o descanso criminoso que muitas vezes me arremessou ao despenhadeiro da indiferença ante as amarguras do próximo. Então, ela faz esse levantamento de tudo que ela errou, né? E aí, de tanto ela implorar, ela consegue, né, a bênção, né? Aí, o que acontece? Chega aqui, né? Quando, porém, se recompôs o valioso corpo, asfixiou as tendências superiores, repeliu o escarabelo de quem serve ao Senhor, empinou-se no trono da vontade e, rodeando-se de velhos vícios que nomeou por válidos e conselheiros de seu destino, passou a gozar loucamente a vida. É o que a gente faz, né? E aí, aí o que acontece? O Espírito fala, né? Sempre a mesma insensatez, funesta e dolorosa. Então a gente falou no capítulo, no estudo anterior, né? 28 encarnações que você vem para... Então a gente, né, tem que entender, pensar, né? refletir muito conhecer. nisso. Já ficou 28 conhecendo e agora era para entender, você voltou sem entender nada. Na nossa hora, né? E aí, Rita, eu achei interessante porque você citou aí o São João da Cruz, né? E eu tinha selecionado um lembrete da Teresa d'Ávila para nós, para encerrar. É pequenininho, eu achei interessante a gente sem saber que você ia tocar nele, né? E na Teresa eu tinha selecionado isso. É lembrete, é pequenininho, tá, gente? Mas fica como a nossa prece final, esse lembrete que a Teresa d'Ávila faz para nós. O mundo é cerâmica sublime, em pleno cosmos. A carne é o barro, o espírito é o oleiro. Cada homem plasma seu destino de acordo com a própria vontade. Há quem fabrique ânforas para o vinho do Senhor e há os que modelam crateras para a cicuta do espírito. Companheiro da terra, faze da existência um vaso sagrado, em que a divina bondade se manifeste. Na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura, não te esqueça de que a vida corpórea é divina argila em nossas mãos. Uma semana de muita paz para todos nós. Para todos nós.